Boa noite a todos os amigos da Confraternização Espírita Baiana. É um grande prazer estar aqui novamente para um estudo desta noite. Meus cumprimentos ao amigo Ramon, meus cumprimentos a todos os trabalhadores e colaboradores dessa casa. Para esta noite, nós vamos conversar a respeito do tema Importância da Lei do Trabalho no desenvolvimento individual. Ora, esta é uma das leis que são aplicadas do ponto de vista universal. Não há que se contestar a respeito da lei do trabalho, e ela está muito bem descrita, inclusive, no Livro dos Espíritos, como nós veremos mais à frente. Portanto, vamos reflexionar hoje a respeito dessa importância, qual a importância que tem para cada um de nós essa lei do trabalho no progresso individual, no progresso coletivo e no progresso universal. O livro Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19, ele traz a seguinte frase: No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes à terra. Ora, parece uma imposição, parece uma necessidade obrigatória que todos tenham que desenvolver um suor a partir do seu trabalho. Isso dá uma conotação, muitas vezes, para alguns, de que é uma situação obrigatória, é uma situação que seja forçada pelas leis divinas, mas ela faz parte da lei divina. A necessidade de trabalho ela é imperativa para todos nós, não da forma como pode ser percebida, como se fosse uma obrigatoriedade, como se nós tivéssemos que nos submeter a uma situação até que trouxesse um desconforto. Mas, na verdade, nós vamos entender de que não se trata exatamente disso. O livro Gênesis, ele coloca o assunto desta forma, mas vai caber a cada um de nós ter a sua percepção, ter o seu entendimento a respeito da necessidade que todos nós estamos submetidos. Trata-se de uma lei universal e tudo que está no universo ou nos universos, eles estão submetidos a essas leis. Quando pensamos nessa percepção, nós podemos ter a sensação de que nós vamos ser forçados a trabalhar, mas na verdade não é muito bem assim. Na verdade, nós vamos trabalhar pela nossa necessidade de manutenção, pela nossa necessidade de progresso coletivo e individual. Essa imagem, ela reflete, talvez, um pensamento de muitos, de que o trabalho é um esforço que ele não deveria ser submetido, mas sim como uma escolha. Naturalmente que vamos conversar aqui inicialmente a respeito desse trabalho material a que todos nós estamos submetidos. Então, são diversas as profissões, diversas as atividades, as tarefas que cada um cumpre na sua jornada diária. No passado, nós vivíamos basicamente da agricultura, que era incentivada principalmente para o nível de subsistência, para alimentar a família, para alimentar também as sociedades feudais. Além da agricultura, nós tínhamos os artesãos que, com sua habilidade, com seu conhecimento, desenvolviam através da sua arte, da sua habilidade, desenvolviam através da sua arte uma cultura que até hoje ainda é valorizada e cada vez nós podemos entender como uma forma de arte muito importante.
Pastoreio também era uma das atividades muito importantes. Então, num passado mais distante, essas três atividades eram as atividades mais importantes no que se refere ao trabalho para um meio de subsistência, para o trabalho com a necessidade material. O Livro dos Espíritos, quando ele trata da lei do trabalho, ele a trata informando de que é uma lei divina, como outras leis, e que nós devemos estar submetidos não por uma obrigatoriedade, mas por uma necessidade. Porque imaginemos se nós tivéssemos uma vida completamente ociosa. Se todos pensassem dessa forma, como haveria a construção desse mundo em que vivemos? A própria materialização, ela vem da formação da nossa consciência, da formação dos nossos pensamentos, que vão se plasmar de uma forma material. Portanto, todas as leis às quais nós estamos submetidas são leis de ordem divina que têm a finalidade de nos conceder a oportunidade do desenvolvimento, a oportunidade do progresso, que vai favorecer tanto o campo individual como o campo coletivo. Assim, a lei do trabalho é fator primordial e necessário para a sobrevivência de cada um e para o progresso coletivo. Naturalmente que todos os povos e todas as civilizações, elas se fortalecem pelo trabalho. Este é o fator primordial para a construção do mundo em que vivemos. Se nós fizermos uma análise na história, vamos verificar que tudo que foi construído foi através de trabalho. E esse trabalho, ele pode ter sido voluntário, pode ter sido um trabalho orientado, mas com a finalidade exclusiva de desenvolver cada uma das civilizações. E no momento em que há o desenvolvimento das civilizações, há também o desenvolvimento de cada um de nós através das habilidades, através do desenvolvimento e aprendizado de novas profissões, e que nós vamos carregar esse conhecimento ao longo de todas as nossas vidas, através das reencarnações. Portanto, quando nós identificamos determinadas habilidades, é porque essas habilidades, que aparentemente são inatas a cada um de nós, são habilidades que já foram desenvolvidas em encarnações pretéritas. Em uma observação muito importante de Miramês, ele diz o seguinte: a ciência nos mostra que nada existe inerte, tudo se movimenta, tudo trabalha por ordem daquele que a tudo criou, desde a força interatômica até as constelações. E é isso que a ciência tem efetivamente nos mostrado, de que nada está inerte no universo, mas tudo exige uma força. A própria criação dos planetas, ela vem de uma força de trabalho. Ela vem com a participação dos engenheiros cósmicos que constroem todas as estrelas, todos os planetas, todos os corpos celestes, mas essa construção, ela advém exatamente de trabalho. Não há uma energia simplesmente que tome conta e vá exercitando essa construção, mas a participação dos seres de luz, ela é muito intensa para que se efetivem essas construções. Como nós podemos ver no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, ele nos mostra como ocorreu todo o processo de geração do nosso planeta Terra, as fases aos quais ele passou para que nós tivéssemos o planeta da forma como nós enxergamos hoje. Um planeta construído de forma sólida para que possa abrigar esse tipo de vida
que abriga em nosso planeta Terra. Mas isso foi através de muito esforço, através de muito trabalho. Não aconteceu de uma forma espontânea, apenas por um Deus que resolveu criar planetas. A coisa não funciona dessa forma. Mas existe toda uma disciplina, toda uma estrutura dos seres criadores, dos seres que são responsáveis pela disseminação das sementes ao longo do universo e ao desenvolvimento de cada um dos planetas para que a vida se manifeste de uma forma positiva e de uma forma construtiva e instrutiva. Ainda, segundo Miramês, seguindo esse mesmo parágrafo, ele diz: desde os seres rastejantes na terra até os anjos do céu, todos têm obrigação de elaborar como co-criadores de novos ambientes, juntamente com a força do progresso estabelecida por Deus. Ora, se há uma energia criadora, que nós podemos chamar de Deus, essa inteligência universal, essa inteligência que gera o fluido cósmico, e a partir desse fluido cósmico tudo é desenvolvido por conta da ressignificação, da modificação do fluido cósmico. Nós vamos então, através desses processos, como co-criadores, através da nossa consciência, nós vamos sendo também instrumentos auxiliares para a construção das forças universais. Portanto, nós não estamos aqui apenas de passagem para usufruir aquilo que foi manifestado pela consciência maior, mas sim como co-criadores, como necessários ao processo de desenvolvimento. Por isso é que todos nós temos a possibilidade de exercitar o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é a forma como nós podemos lidar com essas leis universais. Importante conhecê-las, porque a partir do momento em que nós tomamos conhecimento dessas leis, torna-se muito mais fácil esse entendimento e a nossa coparticipação no processo de desenvolvimento. Os centros de trabalho, os centros espíritas, eles têm uma importância muito grande na conscientização das pessoas e na agregação desse trabalho coletivo em prol da fraternidade, em prol da solidariedade que todos manifestam. Solidariedade esta que deve ser estendida sempre que possível, o mais avante possível. E esse é um trabalho profícuo, é um trabalho que é coordenado, disciplinado pela espiritualidade maior, para que todos possam assim absorver estas informações à medida do possível que nós conseguimos nos integrar nesses conhecimentos, porque a doutrina espírita ela possui um conhecimento vastíssimo no universo e nos proporciona o entendimento sobre determinados fatos, sobre determinadas consequências e efeitos que nós, muitas vezes, sem essa explicação, não conseguimos ter a compreensão adequada, não conseguimos, então, ter a percepção e a colocação em prática desses conceitos e dessa necessidade de promover o nosso desenvolvimento aliado ao desenvolvimento dos demais irmãos. Tudo está tão sincronizado que, se nós vamos ver, o nosso corpo humano, todo ele é movimentado através de trabalho. Todos os órgãos, eles trabalham. Ora, o corpo humano ele é formado por átomos. Esses átomos, eles, ao se juntarem, eles formam moléculas. As moléculas formam as células formam os órgãos em conjunto, formam o corpo humano. Quando um desses órgãos ele deixa de trabalhar, naturalmente
que nós vamos ter aí uma enfermidade, uma desarmonia, um desequilíbrio em todo o corpo humano. Portanto, essa lei do trabalho ela é aplicada em todas as situações do universo. Então, desde um simples átomo, que nós podemos chamar de simples, porque ele faz parte da formação do corpo humano, não só do corpo humano, como de tudo que existe no universo. Desde esse átomo, o trabalho ele se efetiva e se manifesta em uma cadeia disciplinada e organizada para que tenhamos um corpo humano disposto ao seu trabalho, à sua vivência. Ora, o próprio corpo energético é quem dá essa sustentação. Essa sustentação é a energia que nos é proporcionada. E energia, a própria física já diz que energia é trabalho. Tudo aquilo onde há desprendimento de energia significa trabalho. Então, no conceito da física, toda força que é aplicada, ela é um trabalho que é exercido. Podemos, assim, perceber a importância que a física já nos orienta nesse sentido. Já é um dos seus padrões esse conceito de força, esse conceito de energia, que ele vai desencadear o trabalho realizado. Um dos princípios do universo é um princípio da vibração. O princípio da vibração, ele diz que tudo no universo está em vibração, nada está inerte, nada está parado. Lembrando a frase de Miramês, um pouco mais atrás, quando ele fala que nada existe inerte, tudo está em trabalho no universo. E o princípio da vibração, que é um dos princípios fundamentais da vida, esse princípio deixa bastante claro essa informação, esse conceito, este conhecimento de que tudo no universo está vibrando. Ora, mas por que eu não sinto vibrar? Nós não sentimos essa vibração aqui nesse mundo tridimensional porque tudo aquilo que nós entendemos como sólido, na verdade, é energia congelada, energia em baixa frequência. Então, quando a energia ela está em baixa frequência, ela tende a ter essa aparência de uma coisa concreta, mas, na verdade, essa vibração ela está muito baixa, que não é perceptível aos nossos olhos humanos, nem aos nossos sentidos perceber essa vibração. Mas tudo no universo está em constante vibração. Esse é um conceito que deve ser entendido de uma forma ampla e aplicado também de forma ampla a tudo que existe no universo, de forma visível ou de forma invisível aos nossos olhos. Para que serve então o trabalho? A partir do trabalho, nós vamos ter a oportunidade de exercitar, de aperfeiçoar a nossa inteligência. Porque a partir de um problema, nós sempre, quando estamos diante de um problema, nós enxergamos muitas vezes a coisa de uma forma não positiva. Mas um problema que nos surge, ele é uma oportunidade que nós temos de um exercício, de desenvolver a nossa inteligência para descobrir a forma da solução deste problema. Naturalmente, como nós não estamos treinados para isso, nós enxergamos o problema como um grande problema e temos que ter uma outra conotação de enxergar o problema como uma oportunidade de exercício, uma oportunidade de descobrir novas soluções, porque é através de novas soluções, de soluções sucessivas, que nós vamos construindo a nossa experiência, que nós vamos construindo as nossas habilidades. Portanto, o trabalho é a oportunidade que nós temos para
o aperfeiçoamento da nossa inteligência cognitiva. Naturalmente que também há outras inteligências, como a inteligência emocional, como a inteligência espiritual, que exigem de nós essa compreensão para poder superar aquilo que nós consideramos como problema, mas que trata de fatos do nosso dia a dia, que é corriqueiro, mas que nós precisamos superar, que nós precisamos buscar as soluções para que isso concorra ao nosso aperfeiçoamento individual. Daí a importância do trabalho e nesse aspecto, no aspecto do desenvolvimento individual, porque a vida de ociosidade não nos oferece essa oportunidade, enquanto que a vida de trabalho, ela nos traz essa excelente oportunidade de, ao conviver com determinadas situações, nós desenvolvermos novas experiências, novos conceitos, novos aprendizados. Porque nós estamos em um planeta de provas e expiações. Nada mais é do que uma grande escola para o nosso aprendizado, para a superação dos equívocos do passado e apreensão de novos conceitos, apreensão de novas experiências, para que, ao longo da nossa trajetória de vida, nós possamos contribuir com a nossa reforma íntima, com a nossa modificação necessária e com a modificação do nosso ambiente, do ambiente que está à nossa volta. Se todos nós seguirmos nesse caminho do aperfeiçoamento através do trabalho, sendo remunerado ou não, porque quando nós falamos sempre em trabalho, nós fazemos um link com o trabalho remunerado, com o trabalho material. Mas nós vamos ver um pouco mais à frente de que, além do trabalho remunerado, que nós somos submetidos no nosso dia a dia, que compreende uma grande parte do nosso dia, esse trabalho remunerado, com a finalidade de obter os recursos para a nossa sobrevivência, há também outros trabalhos que não são remunerados, mas que trazem a satisfação necessária e muitas vezes acima da nossa expectativa. É o exemplo do trabalho exercitado nos centros espíritas, quando se promovem todas aquelas ações sociais, se promove a ajuda fraterna, se promove a solidariedade perante os nossos irmãos. Então, essa é uma grande oportunidade de satisfação que nós temos do ponto de vista de um trabalho não remunerado, mas que vai alimentar o espírito de cada um. E quando o espírito está muito bem alimentado, tudo se encaminha para o franco desenvolvimento. Após aquele período em que toda a sociedade, todas as civilizações tinham seu trabalho fundamentado no artesanato, na agricultura, na criação de animais, na piscicultura. Então, nessas atividades primárias, a partir do século XVIII, houve uma transformação na civilização com a chamada Revolução Industrial, que representou um marco muito grande para aquilo que nós conhecemos nos dias de hoje. Então, essa Revolução Industrial, que foi promovida inicialmente na Inglaterra, ela teve a finalidade de modificar as relações de trabalho. Naturalmente que há alguns aspectos sobre a Revolução Industrial que nós não vamos tratar aqui, mas vamos tratar sobre o aspecto da oportunidade de novas atividades, do desenvolvimento de novas profissões, porque o homem estava concentrado no campo. Com a Revolução Industrial, com a criação de máquinas, o homem então foi transferido uma boa parte para a cidade para que pudessem operar essas máquinas. Claro que a mecanização dos sistemas, ela trouxe empregos, ela trouxe desenvolvimento
financeiro, desenvolvimento econômico, e assim as economias elas foram se fortalecendo a partir dessa revolução industrial, em que vários conceitos foram modificados. Uma parte grande permaneceu ainda no campo, mas uma outra parte da população foi voltada para a cidade e, a partir daí, passou a desenvolver essas novas atividades, aprendendo essas novas profissões, e que nos dias de hoje nós podemos enxergar esse avanço até a tecnologia que nós utilizamos hoje. Quer dizer, toda essa tecnologia de máquinas, esse conforto que nós temos, que nós vivemos com veículos automotivos, com as grandes máquinas de movimentação, com os veículos de transporte, tudo isso foi desenvolvido a partir da Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra e que se disseminou para todas as demais civilizações no mundo. Então, graças a isso, nós temos o conforto do dia a dia ao ter uma geladeira, a ter uma máquina de lavar louças, uma máquina de lavar roupas. Então, esse progresso ele foi incentivado a partir dessa modificação da base econômica, a partir de uma base da tecnologia. E a tecnologia hoje ela está envolvida no nosso dia a dia, desde as nossas necessidades primárias até as nossas necessidades do ponto de vista da medicina. A medicina teve um avanço fantástico com o diagnóstico através da tecnologia. Então, tudo isso daí é um grande progresso que hoje nós estamos usufruindo, mas que esse progresso não para. Esse progresso, cada vez mais, ele é incentivado, principalmente pela espiritualidade, que nos proporcionam o acesso a estas informações. Então, grande parte dessa tecnologia, dessas informações, foi transmitida pela espiritualidade como uma forma de nós enxergarmos esse desenvolvimento. E, naturalmente, que nós estamos ainda em passos primários. Nós temos ainda muito o que avançar. E esse avanço vai depender exatamente de nós nos integrarmos. Da mesma forma que nós estamos nos preparando para sair de um mundo de provas, de provas e expiações para um mundo de regeneração, compreende também novos conceitos, novas compreensões, novas percepções do mundo em que nós vivemos. E a Revolução Industrial, ela se enquadra como um desses processos de transição. Então, nós tivemos um processo de transição do ponto de vista espiritual muito grande, ali a partir do século XIX, com a manifestação dos espíritos, manifestações essas que proporcionaram os estudos de Allan Kardec, organizando tudo isso em uma doutrina que tem a sua base fundamentada na experimentação científica, com uma metodologia científica, que foi assim que Kardec nos proporcionou esta obra, através do trabalho em conjunto com a equipe do Espírito de Verdade. Isso é uma revolução também do ponto de vista da espiritualidade. É uma revolução que nos traz aos dias de hoje com uma melhor compreensão a respeito da vida, com uma melhor compreensão a respeito do mundo espiritual, do mundo astral e dos caminhos que nós devemos adotar para a maior sintonia com essas energias que não são visíveis aos nossos olhos, mas que são visíveis na nossa percepção. E é a isso que nós somos chamados. Nós somos chamados, através dessas leis, para construir um mundo novo, para construir um mundo individual que vai proporcionar o desenvolvimento de todos para essa nova fase que nós estamos já vivendo há muito tempo. Ainda vai demorar um tempo a nós nos tornarmos
completamente um mundo de regeneração, mas a nossa participação ela é muito importante como co-criadores que somos. Portanto, estamos vivendo hoje a era da tecnologia, que podemos registrar nesse mesmo momento. Ora, os nossos trabalhos normalmente são trabalhos presenciais, os nossos encontros são encontros presenciais. E esses encontros nos proporcionam formar uma egrégora, estarmos juntos nesses trabalhos de reflexão, nesses trabalhos de palestra, de estudos. Então, sempre o fizemos de forma presencial. E essa era da tecnologia está nos proporcionando exatamente isso nesse momento. Ou seja, fazer os nossos estudos através da utilização dessa era tecnológica, através de equipamentos tecnológicos de vídeo para transmitir as mensagens, para estudarmos o Evangelho, para estudarmos a doutrina espírita. Então, nós estamos integrados hoje pela tecnologia. E felizmente estamos integrados, porque passamos por um momento ainda delicado, desde o mês de março que nós estamos afastados presencialmente dos centros de trabalho, mas o trabalho não parou. O trabalho continua dessa forma, de forma virtual, através de vídeos, mas é a forma que foi encontrada para que tivéssemos assim a integração com a tecnologia e o nosso trabalho não fosse interrompido. Pelo menos os nossos estudos eles não estão sendo interrompidos, já que estamos à disposição da tecnologia que nos permite essa possibilidade. Do ponto de vista da medicina, nós até já comentamos, mas houve um ganho muito grande com a tecnologia para a medicina. Todos os nossos exames hoje são exames que têm um alto grau de assertiva, exatamente proporcionado por esse trabalho dos irmãos abnegados ao longo desses todos os anos, nos favorecendo com uma tecnologia de ponta, mas que ainda tem muito a ser desenvolvido. Ora, mas muitas vezes nós temos tarefas que são tarefas que podem ser estressantes, isso face à vida moderna do dia de hoje, trabalhos que podem ser desgastantes, que podem sobrecarregar alguns, mas que nós temos que usar a medida correta, usar a medida do trabalho, fazer uma compensação com o trabalho remunerado para a nossa subsistência, mas também fazer uma compensação com o trabalho que não é remunerado, mas que traz a satisfação ao espírito. Então, nós temos aqui nessa figura o exemplo de uma pessoa que está bastante atarefada, com muito trabalho e que muitas vezes termina proporcionando um estado de estresse muito elevado, e isso pode provocar determinadas enfermidades. Mas nós estamos tão integrados nessa questão remunerativa que não nos damos conta da necessidade de criar uma disciplina, de criar um equilíbrio entre o nosso trabalho remunerado e o nosso trabalho não remunerado. Há aqueles trabalhos que também trazem uma satisfação muito grande, principalmente quando as pessoas elas estão conciliadas dentro da profissão que elas gostam, dentro das suas habilidades. Isso mostra o que o trabalho proporciona. O trabalho proporciona integração, o trabalho proporciona alegria, o trabalho proporciona a manifestação coletiva, o trabalho proporciona o desenvolvimento corporativo, da civilização e, naturalmente, do indivíduo. Então, ele é um elemento fundamental na formação do crescimento do indivíduo. No progresso, ele está fundamentado no trabalho. Então, se nós vivemos na ociosidade, naturalmente que não vamos ter a oportunidade de obter esse retorno, essa satisfação ao estar devidamente alinhado com aquela profissão que nós escolhemos.
Porque muitas vezes nós escolhemos uma profissão que ocorre de uma forma circunstancial, mas não traduz aquela habilidade que cada um de nós é portador. Quando nós conseguimos conciliar essa habilidade da qual nós somos portadores para um ambiente remunerado, isso se torna muito mais fácil, porque nós vamos aplicar muito mais o nosso interesse, o amor pelo trabalho, e isso vai ter uma contribuição muito significativa. Muitas vezes nós somos assim submetidos a determinados trabalhos materiais, que são trabalhos que muitas vezes são assim tediosos, porque não há um alinhamento daquele trabalho efetivo com aquilo que a pessoa gostaria de fazer. Ela tem uma outra habilidade que não está conseguindo colocar em prática ali naquele trabalho. E isso termina tornando o trabalho muitas vezes estressante também, muitas vezes um trabalho enfadonho, um trabalho em que as pessoas vivem olhando a hora de ir embora, apenas cumprindo a sua carga horária de contrato. E é fundamental também que cada um possa rever essas suas necessidades. Porque quando entramos no mercado de trabalho, ainda com uma idade muito, muito nova, muitas vezes ainda não temos a maturidade psicológica para escolher essa profissão, certamente que nós podemos correr o risco de participar de uma atividade que não está integrada com os nossos interesses. E o fazemos apenas pelo caráter remunerativo. E é isso que nós precisamos ter essa percepção. E nunca é tarde para se buscar os nossos sonhos, para se buscar as nossas habilidades. Não devemos estar presos totalmente àquilo que nos deixa aborrecidos, que nos deixa assim sem a vontade, sem o espírito de luta para o trabalho diário. Nós devemos buscar revisar todos esses nossos conceitos para que consigamos, enfim, ter essa conexão energética, ter essa conexão de fase entre aquilo que nós sonhamos, aquilo que representa a nossa habilidade e de que forma nós podemos contribuir com o próximo, conosco mesmo, através desse nosso trabalho, que é remunerativo, mas que pode se transformar também em uma satisfação quando nós agregamos aí uma dose de solidariedade, de fraternidade, de interesse no próximo. Há trabalhos que são remunerativos, mas que têm um sacerdócio envolvido. É o trabalho médico, por exemplo. Então, aqueles que estão muito sintonizados com essa necessidade, que se formam em médicos como como um sacerdócio realmente, são aquelas pessoas que se doam ao próximo. Mesmo estando em um ambiente remunerativo, ele está se doando e é um trabalho que tem uma significação muito importante na vida da própria pessoa, como na vida dos outros que são beneficiados por aquele trabalho. Convém que todas as criaturas não se esqueçam dessa lei maravilhosa que é a lei do trabalho com amor. O homem não deve somente visar aos interesses passageiros, mas sentir e se esforçar para cumprir seus deveres, favorecendo toda a humanidade. Esse é um comentário de Miramês e que tem muito a ver com aquilo que nós comentamos há pouco, né? Então, essa lei é uma lei que nos maravilha quando nós fazemos esse trabalho com o amor. Embora não devemos apenas olhar isso aí de forma passageira, mas cumprir esses deveres com o favorecimento de toda a humanidade. E é aí que se enquadra
o desenvolvimento de cada um de nós e o desenvolvimento das civilizações. Continuando, se desejamos trabalhar, façamo-lo com alegria, sem esquecermos a perfeição e o amor. A felicidade em nossos caminhos exige que trabalhemos constantemente. Então, o trabalho ele tem que ser constante, remunerado ou não, mas é uma necessidade natural. Como nós falamos, se o corpo deixa de trabalhar, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma enfermidade nesse corpo. Se nós deixamos de laborar, certamente que toda a sociedade ela vai se tornar enferma. Então, esse é um comparativo muito importante para entender a importância dessa lei do trabalho. O trabalho não deve se fixar somente nas coisas materiais, mas se estender em todas as direções daquilo que o homem sabe ou precisa saber. Pensar é trabalho e saber pensar é de ordem divina. Falar é trabalho e saber falar é de grande valor espiritual. Quando nós conseguimos levar uma palavra de incentivo, uma palavra amorosa, uma palavra de consolo ao próximo. Então, o trabalho com a palavra é um trabalho que tem uma importância muito, muito, muito elevada, porque é através da palavra que nós podemos apoiar alguém, é que nós podemos modificar ou pelo menos orientar alguém que está em uma situação adversa, levar esse ombro amigo, esse incentivo. Então a palavra ela tem uma importância muito grande. Enfim, tudo que existe pode ser alvo de trabalho, mas nem tudo nos serve para operar. Usemos a inteligência em conexão com a consciência e escutemos o que ela determina no clima de Jesus Cristo, para que possamos fazer bem o nosso trabalho. Portanto, esse trabalho, ele tem que ser um trabalho abnegado. E é do trabalho abnegado que nós vamos comentar um pouco, que é o trabalho exercido por alguns seres de luz, e que nós podemos apreciar e utilizar esse trabalho como exemplo para a nossa vida. Um exemplo fantástico, maravilhoso que nós podemos falar é o trabalho exercitado pela nossa nobre irmã Dulce. A construção de amor que ela conseguiu é inédita, é fantástico, é o exemplo que nós precisamos para cada um criar sua sensibilidade no sentido da ajuda ao próximo, como é exercitado nos centros espíritas. Então, Irmã Dulce representa aqui um símbolo desse grande trabalho de abnegação, que é um trabalho diretamente enviado pelo nosso grande mestre, pelo Cristo cósmico. Outro exemplo de importância é Chico Xavier, que teve um trabalho fantástico e deve continuar trabalhando ainda no mundo espiritual de uma forma muito intensiva. Então, são exemplos, poderíamos citar outros exemplos, mas acredito que esses dois mostram a importância desse trabalho de abnegação. E é aquele trabalho também que os centros espíritas o fazem através da distribuição de alimentos, através da palavra amiga, através do conselho, através do apoio, do acolhimento. Então, são trabalhos que todos nós estamos submetidos e que nós podemos contribuir de uma forma positiva com o outro, que nós podemos contribuir com o irmão. Nesta frase atribuída a Jesus, quando ele diz: "Meu Pai até hoje trabalha e eu também trabalho." Ora, aqui está bastante claro de que o trabalho ele é exercido em todos os planos, em todas as dimensões, de forma incansável, de forma incessante. Aqui nesta frase resume exatamente a importância da lei do trabalho,
a importância da nossa sintonia com o trabalho. E é uma oportunidade misericordiosa que nos é concedida para o nosso autodesenvolvimento. Não podemos, então, deixar passar essa grande oportunidade. Vamos utilizar o trabalho de uma forma cada vez mais positiva. Trouxe aqui do livro Flor de Lótus, psicografado por João Nunes Maia e ditado por irmã Sheila, esse tema trabalhando. É apenas um parágrafo que nos diz o seguinte: foi trabalhando que Deus fez o universo. Foi trabalhando que Jesus lançou a semente do amor mais puro nos corações dos homens. E é trabalhando que os homens podem conquistar a paz da terra e da consciência. Atende a esse chamado: trabalho, solidariedade e tolerância, porque é trabalhando sob a influência do amor que seremos felizes para sempre. E assim, concluímos o trabalho desta noite, agradecendo a atenção, a paciência e a tolerância de cada um dos irmãos, rogando ao Mestre Jesus que a sua luz nos ilumine hoje e sempre. Muito obrigado.